Olá, amigos telespectadores da programação da TV Ativa. No programa de hoje nós temos o missionário da Casa de Oração, Gerson Rubini, aqui do meu lado, vai trazer a mensagem do nosso Deus. E eu te convido a ficar conosco para ouvir o que o nosso Deus tem para falar com você no programa de hoje, através do servo de Deus, o nosso irmão Gerson Rubini. Fica conosco, 30 minutos, onde o nosso Deus fala com você agora. Me leva pra vontade, me leva. Bom, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, também aos irmãos, à Igreja do Senhor aqui em Piracicaba. Para quem não me conhece, meu nome é Gerson, sou também natural aqui de Piracicaba, mas há cerca de 13 anos nós estamos no Amapá, levando a palavra de Deus junto aos ribeirinhos, ali do Rio Amazonas, e também temos um trabalho que nós pregamos a palavra, para algumas tribos indígenas, das muitas existentes no Amapá, entre elas Apalaí, Uaianã e Tirió. Este é o trabalho que nós temos desenvolvido ali nos interiores, também com os índios, e também temos um trabalho na igreja local ali de Mazagão, Avenida do Caega, número 139, no bairro Bom Jesus, em Mazagão Novo, interior do Amapá. Capital é Macapá, para quem não conhece. Nós, desde que o Senhor nos chamou para esta obra, nós temos então procurado, com muito esforço e dedicação, estarmos levando a sua palavra. É muito importante nós meditarmos na palavra e tomarmos conhecimento da mesma, pois preste está o nosso Senhor. E eu queria
para compartilhar com os irmãos, amigos, ouvintes, a mensagem do Senhor. Eu queria ler em Atos capítulo 13, alguns versículos somente. Atos capítulo 13, verso 28 a 31, e depois nós vamos pular um pouco e ler 38 e 39. Primeiro, então, nós vamos ler estes 4 primeiros versículos, 28, 29, 30 e 31 de Atos 13. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Como nós falamos, ainda haveremos de ler mais 2 versículos, mas eu queria parar um pouco aqui e pensar na mensagem destes 4 versículos de Atos capítulo 13. Aqui nos fala acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Jesus que daqui a alguns dias, será no Brasil, pelo menos, e em grande parte do mundo, comemorado o seu nascimento. E verdadeiramente, meus amados, se nós pensássemos na importância da vida de nosso Senhor Jesus, nós teríamos muito a agradecer. Infelizmente, muitos, neste dia até, que se comemora, o dia do seu nascimento, vem até a perder a sua vida. Muitas vezes por acidentes, automobilísticos, por se embriagarem e comemorando de uma forma totalmente, com certeza, desagradável ao Senhor, perdem as suas vidas nesta terra. Mas nós, pensando pelo lado daquilo que o Senhor Jesus fez por nós então temos muito a agradecer. E isto não só simplesmente por Deus ter o enviado aqui a este mundo e o Senhor Jesus ter nascido, mas por sua vida, por seu testemunho e por sua obra da cruz. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo, falando estas palavras: embora não achassem causa de morte, pediram a Pilatos que fosse morto. Então, nós temos em mente a palavra de Deus, pois realmente foi desta maneira. Eles não acharam culpa. Na verdade, o Senhor Jesus, ele teve uma perseguição injusta, uma prisão injusta, um julgamento injusto e uma morte injusta. Mas tudo isto ele fez por amor. Tudo isto ele fez por misericórdia. Tudo isto ele fez por compaixão. E o que Paulo está aqui a falar acerca da palavra de Deus era justamente isto. Ele está falando aos judeus, que o Senhor Jesus, ele, apesar de não merecer, não ser ele merecedor, pois ele não tinha cometido delito algum, falta alguma tinha achado nele, mas ainda assim, aquele povo alvoroçado falava em alta voz: crucifica-o, crucifica-o. E justamente, meus amados, o Senhor Jesus Cristo, ele foi até a cruz por nós. Ele deu a sua vida em nosso lugar na cruz central do Calvário. Mas a palavra de Deus fala no verso 29, e havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro,
o puseram na sepultura. Porque Jesus já veio para este fim. Os profetas já haviam profetizado acerca deste dia, né, que ele haveria de se entregar por nós. Então Jesus já nasceu sabendo, porque ele era o Criador. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele deixou a sua glória para vir a este mundo, para dar-se a si mesmo em preço da nossa eterna redenção. E nós vemos aqui, meus amados, que tudo isto estava escrito a respeito de Jesus. E nós vemos que agora Paulo, falando aos judeus, ele estava somente tentando trazer à memória tudo aquilo que eles tinham feito, porque foram exatamente os judeus que clamavam em alta voz: crucifica-o, crucifica-o. Mas nós vemos que verdadeiramente Jesus, ele foi morto. Ali na cruz ele deu o último suspiro, mas antes de dar o último suspiro, ele disse: está consumado. Aquelas palavras, e por aquelas palavras Jesus estava falando: está tudo feito, está consumado a obra da redenção. Eu vim para isto e cumpri, ó Pai, a tua vontade. Mas nós vemos que, ao continuar a leitura, nós vemos que no verso 30 está escrito: mas Deus ressuscitou dos mortos. Ou seja, Jesus, a quem nós louvamos, a quem nós adoramos, não é um Salvador que foi morto, sepultado e ali está a sua sepultura. Mas não, Jesus, ele ressuscitou, ele triunfou dentre os mortos e vivo está à destra do Pai, coroado de honra e de glória, onde intercede por cada um de nós. Ele quer, o que ele mais deseja é salvar o pecador. Nós não merecíamos, e olhando para a palavra, nós temos certeza disto. Mas mesmo assim, o Senhor, por amor e compaixão, ele veio ao encontro da sua criatura, ou seja, o homem, que tinha se distanciado dele por causa do pecado. Mas nós vemos aqui que no verso 31 diz assim, que quando ele ressuscitou dos mortos, muitos viram o Senhor ressurreto. Então não é simplesmente por estar escrito, pois Paulo também, ele tinha conhecimento, mas nesta ocasião ele não estava com o Senhor Jesus, mas ele tinha conhecimento de tudo aquilo que havia ocorrido ali no alto do Gólgota, em que o Senhor Jesus havia dado a sua própria vida em favor dos pecadores. Então ele diz: e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Agora Paulo está falando dos apóstolos, dos primeiros discípulos, dos escolhidos do Senhor, e está afirmando que todos eles presenciaram ao Senhor Jesus ressurreto, viram ao Senhor, encontraram com o Senhor antes dele subir novamente ao céu. E hoje, meu amado ouvinte da palavra de Deus, nosso telespectador, ele almeja para que você também tenha este encontro maravilhoso com o nosso eterno e glorioso Salvador, o Senhor Jesus, aquele que deu-se a si mesmo, se entregou por nós na cruz do Calvário. Agora o verso 38 e 39 diz assim: seja vos, pois, notório, varões irmãos. Paulo estava discursando ali, e ele falava: seja vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Isto é maravilhoso. Para mim, estas palavras é gratificante ao meu coração, pois, meus amados, nós podemos chegar em qualquer lugar
e podemos falar: olha, há perdão, há salvação para aqueles que creem. Você tem hoje a oportunidade concedida por Deus de chegar-se a Ele arrependido sim dos seus pecados, reconhecendo que você é um pecador perdido, mas que se você crer nele, se você confessar Jesus como seu Salvador e Senhor, você será salvo. Então, meu amado, nós podemos observar que algo muito importante que nestes 2 versículos estão citados, em especial no verso 39, que Paulo estava falando àqueles religiosos, porque os judeus eram muitos religiosos, seguidores da lei de Moisés, e ele disse assim: e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado por ele, ou seja, por Jesus Cristo, é justificado todo aquele que crer. Porque a palavra de Deus vai além. Fala-nos a palavra de Deus que, em Tiago capítulo 2, verso 10, se o homem conseguir guardar toda a lei e tropeçar em um ponto, ele tornou-se culpado dos demais. Por este motivo, nenhuma carne poderia ser justificada pela obra da lei. E isto está escrito também na carta de Romanos, capítulo 3, verso 20, que nenhuma carne será justificada pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, meus amados irmãos, amigos, ouvintes da palavra, saibam todos que Jesus verdadeiramente, aquele que nasceu um dia em Belém e viveu neste mundo, cumprindo o plano da redenção com muita fidelidade, porque Ele era Deus. Nele não existiu pecado ou dolo algum saiu da sua boca. Ele foi perfeito e tudo isto, por amor, Ele foi até a cruz e se entregou por nós. Verdadeiramente, nesta época, muitos lembram acerca do Senhor Jesus. Lembram que Jesus nasceu, mas muitos se esquecem que não parou o relato da vida de Jesus simplesmente no seu nascimento. Ali simplesmente deu-se o início na obra redentora, onde Jesus cumpriu até o alto do Gólgota. Ali cumpriu-se a vontade do Pai, em enviar, em dar o seu Filho amado, para o pagamento eterno da nossa vida, da nossa dívida para com Deus. Porque a Bíblia fala que o resgate de uma alma é caríssimo. E por mais recurso que um homem pudesse ter, os seus recursos se esgotariam antes. Ninguém poderia pagar por sua alma. Mas Jesus, por misericórdia e compaixão, a cada um de nós, a começar por mim, que carrego com toda a alegria, com toda a satisfação, o gozo de ser conhecido como um cristão. Porque eu quero viver para o Senhor. Eu quero testemunhar acerca do meu Salvador, que estando eu perdido, Ele veio ao meu encontro e me ofertou gratuitamente pela fé a redenção da minha alma. Não me custa nada, não nos custa nada. Jesus pagou o preço, porque o pecado somente poderia ser perdoado para com Deus por preço de sangue. E Jesus, vertendo o seu sangue inocente e justo, Ele então pagou o preço ali na cruz pelo pecado de toda a raça humana. Eu gostaria simplesmente de deixar esta mensagem para com todos que me ouvem. E se você tem ouvido e a palavra de Deus tem tocado no seu coração, não deixe a oportunidade passar. Eu me lembro agora e rapidamente vou só contar isto, mas eu estava no alto do Maracá um dia,
pregando a palavra de Deus em uma residência ali. E chegou ali um homem ainda jovem, aparentemente de uns 30 anos, e ele ficou no portão da casa. Nós convidamos ele para entrar, ele não quis, mas ele ficou no portão apreciando a palavra de Deus. E ao terminar, nós fomos falar com ele. Ele falou: tudo que vocês falaram é a verdade de Deus. Eu sei que é a verdade. E eu falei: mas você já recebeu ao Senhor Jesus como seu Salvador pessoal? Aquele homem falou: ainda não, mas vai chegar o tempo. Eu falei: o tempo é hoje, não deixe para amanhã, nós não sabemos o dia não nos pertence, nós não sabemos se amanhã amanheceremos com vida. Isto está diante do Senhor nosso Deus. Mas aquele homem, ele falou assim: eu não posso, eu tenho algo a resolver antes. Mas mais uma vez eu falo, o que eu ouvi hoje é a verdade. E eu falei: mas deixa os seus problemas que Deus resolve para você. Mas infelizmente, ele insistiu em deixar aquele lugar, afirmando que ele primeiro resolveria o seu problema e depois então confessaria Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. E sabe, meu amado, que era um lugar distante de casa da onde eu moro. E eu, com muita dificuldade, porque lá não é como aqui, que a gente pega um ônibus, chega com facilidade em qualquer lugar ou em qualquer cidade. Ali, o trajeto muitas vezes é barco. Quando é por terra, tem atoleiro, é difícil, não é fácil a locomoção ali. Mas, meus amados, o que ocorreu é que eu não tinha chegado em casa ainda e veio o recado de lá do Maracá. Sabe aquele rapaz? Ele foi assassinado nesta noite que se passou. Eu fiquei triste pela situação, porque ele deixou, ainda que crendo ser a verdade, são palavras dele, ele deixou para o amanhã. Nós não sabemos. Por isso, eu os aconselho a todos que me ouvem: não deixe para o amanhã. Pode ser tarde demais na sua vida, ou até mesmo na minha. Creia no Senhor Jesus hoje, confesse-o, porque Ele quer ser o Salvador da sua vida. Ele não quer que você conheça por ser Jesus o Salvador, mas que você o conheça porque Ele tem te salvado por meio da fé. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém. Conselho de Deus. Queria agora, ao continuar, deixar uma mensagem para os irmãos, para aqueles que já confessam ao Senhor Jesus como Salvador. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, tempos trabalhosos, sinais dos últimos tempos, antes da vinda gloriosa do nosso Salvador, que virá resgatar o seu povo, resgatar todos aqueles que creram nele, que o entregaram pela fé, na confiança do seu Salvador, que virá um dia resgatá-los aqui deste mundo para conduzi-los para o lar celestial, na casa do Pai. Eu queria deixar alguns versículos aqui para os irmãos. Em Atos mesmo, capítulo 13, um pouquinho mais adiante, o final do capítulo 13, Atos, capítulo 13, verso 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Sabe, meus amados, muitas das vezes há irmãos nossos desanimados, por muitas das vezes ver as dificuldades que nós encontramos hoje em pregar a palavra,
e a incredulidade que é comum do ser humano desde a sua criação. Mas nós nos entristecemos e muitos dos nossos irmãos param na sua jornada da fé. Mas o que eu louvo ao Senhor, que a palavra de Deus traz para nós toda a inspiração, fortalecimento e encorajamento para que não venhamos desanimar. Nós podemos observar aqui Paulo e Barnabé levando a palavra de Deus àquela cidade, àquela província. E mesmo assim, os judeus ali incitaram as pessoas ali ao seu redor e expulsaram os nossos irmãos dali. Puseram eles para fora dos limites daquela cidade. E eles, sem desânimo algum, eles partiram dali, sacudiram o pó das suas sandálias, dos seus pés, e partiram dali cheios de alegria. Meus amados irmãos, que nós possamos encontrar sempre a alegria de testemunhar em favor deste glorioso e amoroso Deus a quem nós servimos. Prossigamos animosamente, porque fiel é aquele que nos deu todas as suas promessas. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Me leva tua vontade, me leva. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, na Tua presença, ó Pai, nós chegamos ao trono da Tua divina graça pelo glorioso e santo nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, para suplicar as Tuas bênçãos, ó Pai, em favor de todos aqueles que possam estar nos ouvindo neste momento. Que o Senhor possa abençoar suas vidas, que o Senhor possa abençoar a cada família, ó Pai, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los e ampará-los por Tua forte e poderosa mão. Pai Santo, nosso Deus, abençoa os ouvintes, ó Pai, aqueles, ó Deus e Pai, que têm sempre ouvido do Teu santo e bendito Evangelho. Que, ó Deus e Pai, o Senhor possa, por Sua palavra, ó Deus e Pai, pela ação do Teu Santo Espírito, tocar intimamente na alma, no coração desta vida. E, ó Deus e Pai, em tempo oportuno, ela possa Te confessar como o único Deus verdadeiro e ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor, para que assim possa haver alegria diante dos Teus santos anjos, ó Pai, no céu, por mais um pecador perdido que alcança a salvação por meio da fé na obra redentora que o Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus, efetuou por nós ali na cruz do Calvário. Sabemos que, ó Deus e Pai, foi tamanho, não dá para mencionarmos, ó Deus e Pai, não dá para entendermos todo o Seu sacrifício, toda a Sua dor, toda a humilhação que o nosso Salvador passou, mas sabemos, ó Deus e Pai, que Ele fez por nos amar. Por isso, ó Deus e Pai, nós Te louvamos. E neste momento também queremos orar por aqueles que estejam enfermos, por aqueles que talvez estejam neste momento em presídios, ó Pai, em um leito, em um hospital. Que o Senhor possa, ó Deus e Pai, visitar a cada um. Que o Senhor possa, ó Deus e Pai, estar levando, ó Deus e Pai, salvação a cada um deles. Que o Senhor, ó Deus e Pai, por Tua bondade e por Teu infinito amor, possa, ó Deus e Pai, estar dando a cura necessária, se for assim a Tua vontade, para cada um daqueles que neste momento possam estar passando por algum tipo de dor ou sofrimento. Pai Santo, nosso Deus, esta oração nós deixamos aos Teus cuidados, orando sempre no nome glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.